Fala rapaziada, o Flamengo encarou nas últimas 2 semanas uma das fases mais conturbadas do ano até agora. Desde que voltou ao Brasil depois do Mundial de Clubes no dia 1º de julho, o clima tem sido de altos e baixos, tipo uma montanha-russa mesmo, cheia de reviravoltas e tensão. Agora, o time começa a semana sem muita clareza sobre o que vem pela frente, deixando a torcida naquela expectativa. Julho tá pegando fogo nos bastidores do Flamengo, irmão. O mês já começou com a saída do Gerson e agora, menos de 2 semanas depois, veio mais uma bomba. As declarações do Felipe Luiz sobre o Pedro, sábado à noite, dia 12, deixaram um clima pesado nos bastidores. A galera do staff do jogador não curtiu nada e, para piorar, o futuro dele no clube ficou cheio de ponto de interrogação. Poucas horas depois do Flamengo chegar de volta ao Brasil, após o Mundial de Clubes, o Zenit não perdeu tempo e mandou logo 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, à vista, para levar o Gerson. Os russos agiram rápido e pagaram a multa na lata, se adiantando, pois o Al Nassr do Jorge Jesus estavam interessados e tentaram a todo custo atravessar a parada. A informação divulgada pelo jornalista Mauro César de que o Flamengo estaria aguardando uma proposta para vender o Pedro mexeu com os bastidores do clube. A situação ficou ainda mais tensa depois que vazaram uns prints, onde um cara do departamento de futebol teria dito que 15 milhões de euros seria um bom negócio pelo atacante. A repercussão foi imediata e deixou o ambiente ainda mais agitado. O Pulgar, volante chileno do Mengão, que sofreu fratura no dedo do pé direito e teve que encarar a faca. Ele preferiu fazer a cirurgia lá no Chile mesmo, com um médico de confiança, e o departamento médico do Flamengo ficou acompanhando tudo de perto, ligado em cada passo do tratamento. Por enquanto, Pulgar segue no país dele, focado na recuperação, que deve levar pelo menos uns 3 meses. Como é uma peça importante no esquema do Felipe Luiz, a ausência dele já deixou a galera nos bastidores bem preocupada. O fim de semana foi tenso nos bastidores do Mengão. O clube tinha tudo certo para fechar com o atacante irlandês Mike Johnston, de 26 anos, que estava jogando a 2ª divisão inglesa pelo West Bromwich. O Flamengo já tinha acertado o contrato com o jogador e topado pagar 5 milhões de libras, algo em torno de 37 milhões de reais para o time inglês. O gringo, inclusive, estava com chegada prevista no Rio 3 dias depois. Só que a contratação não caiu bem. Pegou mal com a torcida e também entre a galera de dentro. Dirigentes, conselheiros e figuras influentes no clube não curtiram a ideia. Resultado? Na manhã da segunda-feira, dia 7, o presidente BAP bateu o martelo e vetou a chegada do cara. Enquanto o nome do Pedro dominava o noticiário, o Flamengo foi lá e deu sinal verde para a venda do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 22 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos da joia da base. Agora, vamos combinar? Cogitar pagar 37 milhões de reais num jogador de 26 anos que joga a 2ª divisão da Inglaterra, ao mesmo tempo em que topa vender um garoto promissor de 20 por esse valor aí? Quem pensa assim, sinceramente, tá mais pra gerente de pista de boliche ou organizador de campeonato de croquet. Futebol não é forte não. A diretoria do Flamengo virou a página no caso Mike e aparou as arestas para estancar a crise fora de campo. BAP conversou com José Boto, ambos se acertaram. No mesmo dia, rolou outra mudança de peso no Flamengo. Carlos Noval foi desligado do cargo de gerente da base. O cara estava no clube desde 2010, então já dá para imaginar o tamanho do impacto. A mudança também mexe com a estrutura do clube. Boto já indicou o substituto, Alfredo Almeida, ex-assistente técnico do Português. Agora assume a bronca e passa a ser o novo responsável pelo setor. A boa notícia, no meio de tanta confusão, é que, dentro de campo, o Flamengo segue firme, como se nada estivesse acontecendo. O time continua na liderança do Brasileirão. No sábado, venceu o São Paulo por 2-0 sem sustos. Foi um jogo onde o Mengão o dominou do início ao fim, sem dar brecha. O Rossi praticamente só assistiu a partida, não precisou fazer nenhuma defesa. Assegurou a vitória com gols de Luiz Araújo e Wallace Yan, garantindo mais 3 pontos para manter o topo da tabela.
Na coletiva depois da vitória sobre o São Paulo, o Felipe Luiz não aliviou e mandou a real sobre a postura do Pedro durante a semana. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. O José Botto está ligado no mercado e já colocou alguns nomes na mesa. A prioridade agora é trazer um novo camisa 9 para o elenco. E quem aparece como bola da vez é o centroavante Tati Castellanos, que está na Lazio, da Itália. Mas o papo não é simples, não. A imprensa italiana já soltou que o clube estaria pedindo entre 35 e 40 milhões de euros, ou seja, algo entre 227 e 259 milhões de reais para liberar o argentino. Nação, o maluco é brabo, isso ninguém discute. Mas vamos ser sinceros, é muita grana para a realidade do Mengão. Ou será que vocês acham que vale o investimento? Dos bastidores, já rola até a conversa de que os representantes do Pedro se mobilizam e começam a sondar o mercado em busca de um novo clube para o atleta. E aí, torcedor, quando é que vamos ter paz? Ou o Flamengo é esse turbilhão mesmo e não tem jeito? Diz pra gente nos comentários. Gratidão por acompanhar o trabalho até o final, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui!